Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Isaías capítulo 43. Uma promessa bíblica que na verdade é uma segurança para todos nós. É uma segurança para aquele que atravessa circunstâncias adversas. A palavra de hoje só tem validade, só tem efeito para aquele que já em algum momento de sua história atravessou adversidades, que já em algum momento da sua história atravessou imprevistos ou viveu lutas. Talvez você tenha tido até então uma vida perfeita, ou então talvez você só precise da revelação de que nem tudo é perfeito. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 1: não temas, eu te remi, te chamei pelo nome, você é meu. 2, 3, 4 disseram amém, então vou te dar chance de novo. Não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, você é meu. Se você passar pelas águas, eu vou ser contigo. Se você estiver nos rios, eles não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, a chama não vai arder em ti. Espírito Santo, nós estamos em tua casa nessa noite. Nós viemos aqui porque amamos a tua presença, amamos ouvir a tua voz, amamos te adorar, amamos te cultuar, meu Deus. Mas principalmente sabemos que quando estamos na tua presença, a tua glória se manifesta de tal forma, o teu Espírito nos conduz de tal maneira, que nós somos alimentados, que nós recebemos de ti um refrigério, que nós recebemos de ti renovo. Nesta noite, na autoridade do nome que está acima de todo nome, nós te pedimos: vem sobre esta casa, vem sobre esta igreja, vem sobre este lugar, nos visita de forma sobrenatural. Sê Espírito de Deus, que não exista nada que nos afaste de ti agora, que o medo não afaste-nos de ti, que a solidão não nos afaste de sua presença, que a tristeza, a ansiedade, a depressão e a angústia agora se silenciem, para que nós só possamos escutar a tua voz. Nós dizemos nesta noite: estamos prontos para te ouvir. Nós dizemos nessa noite: estamos prontos para escutar a tua voz. Por isso, nesta hora, Espírito de Deus, repreende tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu sobrenatural, e manifesta aqui o teu reino. Que o teu reino venha a nós, que a tua vontade aconteça agora na terra como no céu. Como igreja, nós te pedimos e antecipadamente aplaudimos o teu nome por aquilo que o Senhor já fez. Já fez. De repente, tudo muda. De repente, uma luta chega. De repente, uma adversidade tem que ser enfrentada. De repente, um desafio surge diante dos teus olhos que você não esperava. Lutas surgem de repente. Desafios chegam sem pedir licença. Adversidades se apresentam querendo eu ou não. O importante sabermos o que esse versículo nos afirma é que, independente da circunstância que possamos viver, Deus vai sei qual imprevisto aconteceu na tua vida, mas eu sei que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E nessa noite Ele quer que você saiba que, independente do deserto que você atravesse, Deus vai preservar a sua vida. Que nessa noite nós possamos receber de Deus força, que nessa noite nós recebamos de Deus vigor, que nessa noite nós recebamos de Deus impulsionamento para prosseguir. Deus quer que você prossiga, a despeito do que você viva. Deus vai preservar você. Deixa Ele cuidar da tua vida, deixa Ele cuidar da tua história. Surpresas vêm, e muitas vezes não tão agradáveis, mas Deus vai continuar cuidando de nós.
No culto dessa manhã, nós começamos a falar da história de um homem, ou na verdade do nascimento de um homem, que nasceu com um grande propósito. Nasceu para ser um grande libertador de Israel. O nome desse homem era Moisés. A circunstância de seu nascimento é muito adversa, porque de uma geração que tratava os filhos de Israel com muita honra no Egito, agora se levanta um novo rei que não conhecia a história de José, e esse rei passa a oprimir o povo de Deus. E quanto mais ele oprimia, diz a Bíblia, mais o povo se multiplicava. Então, porque o povo se multiplicava demais, ele vai na raiz e tenta matar a semente do povo. Estou resumindo um pouco do que eu falei hoje de manhã. Ele disse: se nascer um menino, e se o filho for homem, jogue-o no rio e mate-o. O modo operandi, então, a forma de atuação do inimigo é que ele mata o potencial, ele mata a semente, ele mata o sonho. A mãe de Moisés e o pai de Moisés, a despeito ou apesar da adversidade, da ameaça que viviam, eles não se preocupam com isso. Ela concebe um filho homem, esconde-o por 3 meses, até o ponto que não dá mais para esconder. Então, não escondendo mais, ela coloca o bebê num cesto, e que as águas levem o bebê, que as águas cuidem do bebê. Na verdade, que Deus assuma o controle e preserve a vida daquele bebê. Deus é capaz de transformar a ameaça em bênção. Deus é capaz de transformar a luta em vitória. Deus é capaz de transformar qualquer cenário. Acontece que nem nos melhores planejamentos ou sonhos da mãe de Moisés ela poderia imaginar o que estava por vir. Porque ao colocar o bebê num cestinho e que as águas pudessem conduzir o bebê, por acaso o bebê chorava muito. Só para usar sonoplastia, que já está, não pode deixar. O bebê chorava, isso, deu certinho, bem na hora que eu precisei. Aleluia. O bebê chorava demais. Isso, e aí? Esse já vai ser pregador, eu tenho certeza. Tá tudo certo, irmã. Tá tudo tranquilo. Ele continuava chorando e no cestinho, sem saber direito para onde ia, ele acaba nas mãos da filha do faraó. Exatamente o homem que havia dado o decreto, havia convocado os soldados para matarem os meninos. A mãe, a filha deste homem passa a cuidar de Moisés. Ele então, de ameaçado, passa a ser agora protegido. De perseguido, passa a ser cuidado. Imagina a mordomia de um homem que foi sobrenaturalmente preservado. Eu não estou dizendo que ele cresceu numa mansão qualquer. Eu não estou dizendo que ele cresceu numa vila qualquer. Eu estou dizendo que ele cresceu dentro do palácio do faraó, o homem mais importante da sociedade naquele tempo, a cabeça da nação egípcia. Imagina o conforto que ele tinha dentro de um palácio. Tudo ia muito bem. Imagina, só de pensar, eu estou com vontade de... Já aparecia 3 servos, o que você quer? Um misto, caviar, costelinha do Outback, o que você quer? Ó, já deram um aleluia. Patrocine-nos Outback, Outback. Então, o que você precisa? Estou com calor, calma que eu vou abaná-lo. Estou com frio, calma que nós vamos cobrir seus pés. Ele cresce num ambiente de conforto. Netflix liberado, Star Plus, Disney Plus, todos os Plus que foram criados para acabar com a nossa conta bancária, todos os serviços de streaming do mundo, ele tinha tudo. Play 4, vou deixar para lá Play 5 quando minha esposa voltar. Play 5, que Deus fale ao coração dela. Play 5, tinha tudo. Tudo o que ele queria, ela saiu numa hora estratégica. Tudo o que ele precisava, ele tinha à sua disposição. Tudo o que ele precisava estava ao alcance de suas mãos. Não tem como piorar. Pensa no conforto que ele tinha
Diz o versículo 10 de Êxodo capítulo 2, que quando o menino era grande, ele foi trazido à filha de Faraó, a filha de Faraó o adotou, ele foi chamado de Moisés, porque dizia: das águas você foi tirado, conforto, riqueza, empregados incontáveis, mordomia sensacional, glória a Deus. Ele inaugurou um Insta, contou hashtag conforto, Deus é por mim, aleluia. O difícil é quando os imprevistos chegam, porque ele cresce. E quando ele tinha 40 anos, eu já não estou falando de uma criança, muito menos de um adolescente, talvez de um jovem senhor de 40 anos. Certo dia ele sai para passear, resolve sair do conforto do seu palácio e sai para andar, sei lá por quê. E quando ele sai, ele vê uma injustiça acontecendo, e algo dentro dele começa a ferver e a borbulhar. Um menino que foi educado aos pés dos egípcios, um menino que cresceu no conforto do palácio, que não teria por que se envolver numa confusão, algo começa a acontecer no seu coração, e ele não consegue conceber aquela injustiça. Ele vê um egípcio quase matando um escravo hebreu, e ele tem que entrar em atuação. O que Moisés não sabia é que o propósito de vida dele era muito mais profundo do que o que ele vivia no presente. O que Moisés não sabia é que Deus tinha planos maiores e melhores. Quando a vida nos apresenta surpresas, Deus não perdeu o controle. Quando a vida nos apresenta imprevistos, Deus continua sendo Deus, e os planos dele são maiores do que os teus. Eu estou aqui para te anunciar nessa noite que Deus tem planos maiores para você, que Deus tem projetos maiores para você, que Deus tem sonhos maiores para você. Moisés, eu preciso te tirar do conforto do palácio para te levar talvez para o deserto, mas eu continuo no controle. Eu vou preservar a sua vida. Ele sai e ele vê aquela situação. Diz a Bíblia em Êxodo capítulo 2 versículo 11, que Moisés já era homem, 40 anos de idade, gente, 40 anos. Saiu para ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele começou a olhar: cara, como que o povo que eu cresci na minha pequena infância, antes de ser adotado, como que esse povo está escravo? Cara, eu saí do meu conforto do palácio, saí da minha bolha, estou vendo algo, meu Deus do céu. E ele viu um egípcio que feria um hebreu dentre os seus irmãos. E diz a Bíblia no versículo 12, que ele olhou para um lado, olhou para o outro. Põe para mim o versículo 12 na tela. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Motivação certa, metodologia errada. Ele precisava aprender. Estão aqui comigo? Deus precisava ensinar para Moisés: Moisés, não é porque eu te chamei para ser libertador que você vai libertar, não mata-leão e matando todo egípcio que vier para... Não, calma. Eu vou gerar um imprevisto e um incômodo, porque eu tenho um plano maior. Quando a vida começa a apresentar incômodos, quando os planos saem do controle talvez das tuas mãos, quando você para e pensa: por que as coisas da noite para o dia parece que começaram a dar errado, no que eu sonhei para a minha carreira, no que eu sonhei para o meu ministério, no que eu sonhei para o meu casamento, no que eu sonhei para os meus filhos, no que eu sonhei para a minha vida, por que de repente as coisas saem do controle, saíram um pouco do controle das minhas mãos? É uma oportunidade para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu amadureça mais em Deus, para que Deus mostre que Ele tem planos para comigo. Moisés, por um tempo eu te tiro do teu conforto, mas eu continuo sendo Senhor, eu vou preservar a tua vida. Ele mata o egípcio, olha para um lado para o outro, esconde, e eu consigo imaginar ele ainda adrenado, com a adrenalina bombando, falando: meu Deus do céu, cara, matei um egípcio, o que aconteceu? Vamos dormir que passa. Dormiu, coração bombando, não conseguiu dormir, girando de um lado para o outro, pensando: o que foi que eu fiz? Sonhou com o egípcio, sonhou com o hebreu, sonhou com todo mundo. Mas ninguém vai ficar sabendo. Mal ele sabia que a vida dele tinha mudado, e neste caso, para pior. A olhos humanos, para pior. Porque no dia seguinte ele resolve passear de novo. No versículo 13 ele sai de novo, e ele vê dois hebreus brigando um contra o outro, discutindo por alguma coisa. Ele fala: ei, por que você está ferindo um outro?
Ele já estava com o desejo de ser um libertador, sem saber o que era ser um libertador. Vocês estão entendendo comigo aqui? Ele já tinha matado um egípcio por esse desejo, agora está tentando argumentar ou ser o juiz entre dois hebreus. E perceba que aos olhos dele ninguém tinha olhado ele matar o egípcio, mas diz a Bíblia que os caras olham para ele e falam: ei, quem que te constituiu juiz sobre a gente? Quem que falou que você é juiz sobre nós? Vai matar a gente também, igual matou o egípcio? Diz algumas linhas teológicas que nesse momento entrou uma trilha sonora: oh no, oh no, oh no, no, no. A casa caiu, Moisés. Você achou que ninguém estava vendo? Você achou que ninguém ia perceber? Oh não, 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 não. A casa caiu para você, porque agora você já não pode ser egípcio e você também não é hebreu. Quem é você? Você achou que seria idolatrado, que seria um grande herói por ter defendido um hebreu, mas os hebreus não te aceitam, e agora dos egípcios você tem que fugir. Versículo 15: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, e Moisés teve que fugir da presença de faraó. Como que em 1 segundo, em 15 minutos, em 30 minutos, a vida deste homem de 40 anos mudou. Eu estou falando que é fácil recomeçar quando você tem 10, é fácil recomeçar quando você tem 15. Agora fala para um recomeço com 40 anos de idade: como eu vou continuar crendo? Como eu vou continuar sabendo que Deus tem planos para comigo? Porque agora eu sou um fugitivo. PlayStation 5, já que ela voltou, não tem nada a ver com a pregação, é só porque ela voltou. Agora eu sou um fugitivo. Depois Deus vai falar contigo, você vai sonhar. Aleluia. Estou brincando, gente. Aleluia. Agora eu tenho que fugir. Agora eu tenho que correr. Do que me adianta agora os inúmeros empregados que eu tinha? Do que adianta agora todas as roupas, os fardamentos que eu tinha? Do que adianta agora o conforto que eu tinha no palácio? Uma atitude minha, querendo fazer o bem, me prejudicou grandemente, e agora eu não entendo o que eu estou vivendo. Talvez alguém precise ouvir o que eu estou falando aqui nesta noite. Talvez você esteja vivendo áreas da sua vida que você já perdeu o controle, não consegue entender mais o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Isso se chama guerra, adversidade. Mas eu estou dizendo a você: Deus vai preservar a sua vida, Deus vai cuidar da sua história, Deus não perdeu o controle sobre você. Levante uma de suas mãos aos céus. Nesta noite eu venho o contrário, todo desânimo, todo medo, toda desesperança que a luta podia trazer ao teu coração, e te digo: vida, vida abundante, vida. Deus vai te preservar. E se você crê, dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui, adore-o. Pensa num cara de 40 anos, gente, fugindo do faraó, ainda bombando, tentando: cara, o que aconteceu comigo? E diz a Bíblia, põe na tela para mim o versículo que eu estava falando, versículo 15. Faraó, quando soube disso, procurou matar Moisés, e Moisés fugiu da presença de faraó. E diz a Bíblia que ele se sentou, cuidado para vídeo cacetado, sentou-se junto a um poço, numa terra chamada, está escrito, é só ler, chamada Midian. Midian em hebraico significa confusão. Do conforto do palácio real de faraó, agora ele está num deserto, numa terra chamada Midian. Eu consigo imaginar Moisés pensando: eu não estou entendendo o que está acontecendo, não estou entendendo mais nada. O que aconteceu que minha vida virou para pior da noite para o dia? O que aconteceu que a luta chegou e agora tudo que eu tenho é um poço chamado Midian? Aqui não tenho um trabalhador para me ajudar, aqui eu não tenho uma roupinha para fazer, aqui não tem ninguém para me abanar, não tem ninguém para me banhar, não tem ninguém para fazer nada. Eu estou sentado junto a um poço chamado confusão. Para os olhos naturais, esse poço é confusão. Para os olhos espirituais, esse poço é recomeço. Mesmo que seja tarde, aos 40 anos de idade, Moisés
sua vida só está começando. Os meus sonhos só para contigo só estão começando. Eu vou cuidar da tua história, eu vou preservar a sua vida. Atrás de você é uma ameaça de morte, na frente de você o deserto te ameaça, mas eu vou cuidar de você. Com 40 anos, um jovem que cresce no palácio, ele cresce meio mimado. Sabe aquele filho de vó? Não olhe para ninguém, olhe para mim, fixo. Eu cresci em São Paulo, gente. O máximo que eu empinei de pipa, em São Paulo chama pipa, aqui chama pipa também, era um saco plástico do mercado na janela do apartamento. Garotos de condomínio. Moisés era assim. Crescido em praça de alimentação de shopping, quando pisa numa grama, que é isso? Moisés era assim. E da noite para o dia ele está sentado num poço chamado confusão. Lá não há mais nenhuma conveniência que ele está acostumado todos os dias. Moisés, o que você não sabe é que eu te tirei do palácio para que você volte um dia para esse mesmo palácio. Você não entendeu? Eu vou falar daqui a pouco. Mas entre a saída do palácio e a volta do palácio há um processo chamado deserto. Há uma terra chamada Midian. Talvez existam áreas da sua vida que você possa dizer: confusão, não está como eu gostaria que estivesse. Está bom, mas não está excelente. Está péssimo, não está nem bom. Midian, sentado ao lado do poço, pensando: meu pai amado, onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Hoje eu estou no poço. Deus vai preservar a sua vida, Deus vai preservar a sua história, Deus vai te ensinar coisas novas, Deus vai te ensinar coisas sobrenaturais. Mas eu continuo sendo Moisés. Como acreditar que eu sou o libertador? Como acreditar que Deus me chamou para libertar uma nação, se agora eu sou um fugitivo? Eu não sou hebreu, não sou egípcio, sou um homem de 40 anos aprendendo a recomeçar. Eu vejo recomeços aqui nesta noite. Deus está te dando a chance de recomeçar em áreas da sua vida onde as coisas tinham saído do controle. Deus vai te dar a chance de recomeçar. Nesta hora há anjos ministradores de Deus aqui, subindo e descendo, e a Bíblia diz que o que nós ligamos na terra pode ser ligado nos céus. Deus está ligando o teu recomeço. Recomeça, volta a sonhar, volta a ter expectativa, volta a ter esperança, recomeça. Deus está liberando recomeços aqui. Eu sinto isso no meu espírito. Vocês estão aqui comigo? Tem um rapaz ali, ó, com os dreads assim. Deus está te dando a chance de recomeçar. Eu não sei com que você trabalha, mas você vai ter o teu próprio negócio, porque esse é o teu sonho. Hoje você trabalha para alguém, mas você em breve vai trabalhar para você mesmo. Escuta o que eu estou dizendo, porque Deus sabe os sonhos que você tem no teu coração. Não se pergunte como, não se pergunte como vai acontecer, de onde os recursos vão vir. Deus vai fazer um milagre sobrenatural na tua história, porque chegou a hora de você recomeçar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está liberando recomeços aqui. Deus está liberando recomeços aqui. Eu quero que você volte a ter esperança. Eu quero que você volte a sonhar. Eu quero que você volte a arquitetar planos. Moisés, aos olhos naturais deu ruim para você, do palácio para o poço da confusão. Como que pode melhorar? Mas Deus vai preservar a minha vida, e se Ele não me tirar do palácio, eu vou crescer sendo um adulto mimado, um adulto que tem tudo na mão. Então Ele gera o incômodo para formar em mim um homem. Ele gera o incômodo para formar em mim alguém que depende de Deus. Ele gera um incômodo para que eu cresça na presença dEle. As maiores lutas que você pode atravessar te aproximam de Deus e não te afastam dEle. Sempre que você vê alguém ministrando a palavra de Deus,
certamente, não tenha dúvida, esta pessoa é o resultado de muitas lutas, desafios de fé, circunstâncias adversas, mas ela teve uma escolha: eu não vou desistir. O poço da confusão não é o meu final, eu não vou ficar sentado nesse poço para sempre. Deus vai agir na minha história, Deus vai agir na minha causa, Deus vai agir na minha vida. Eu quero prosseguir aqui, mas eu sinto o Espírito Santo sobre nós, te dando a chance de recomeçar, te dando a chance de sonhar. Empreendimentos vão nascer, ministérios vão voltar a florescer. Nova paz e alegria virá sobre ti. Recomeça, recomeça. O poço chamado Midian, o lugar da confusão, não é o teu lugar. Só que Deus vai te dar estratégias novas, e você vai passar a aprender coisas novas. Sabe por quê? O que Moisés teve que aprender e nunca ninguém tinha ensinado é uma palavrinha que todos nós conhecemos: trabalho. Moisés nunca tinha trabalhado na vida. Acho que nem as próprias unhas ele cortava. Ele era filho da filha do faraó, gente. Daqui a pouco ele está sentado num poço, e ele vê umas mulheres ali sendo injustiçadas. Você percebe como Deus, no meio do deserto, começa a colocar sementes do que um dia ele seria? Deixa eu falar aqui de novo. Moisés, se você vê um hebreu sendo injustiçado e não se levantar, se você vê dois hebreus se dividindo e não intervir, se você vê mulheres sendo injustiçadas e não se levantar, você não pode ser o libertador de uma nação inteira. Então faça as coisas pequenas que eu coloco nas tuas mãos, para que um dia eu passe a te colocar nas coisas grandes. Mas então agora você vai ter que começar a trabalhar. Trabalho? O que é trabalho? Eu era acostumado a tocar um sininho, vinha 3, 4 caras para me servir, mas quando eu estou sentado junto ao poço da confusão, Deus vai me trazer oportunidades de recomeço sobrenatural, que no momento eu não vou enxergar, mas é a vontade de Deus. Então versículo 17, sentado no poço, diz que, versículo 16, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, elas vieram tirar águas, mulheres trabalhando, encheram os tanques para dar ao rebanho, vieram pastores e as expulsaram. Moisés levantou e as defendeu. Moisés já era um libertador, mas ainda no meio do deserto, Moisés já era a quem Deus tinha chamado para que ele fosse, ainda no deserto. O teu presente não define quem você é. Hoje talvez você seja um pregador da palavra para os teus shampoos, para as tuas bonecas da tua filha, para o espelho da tua casa, mas isso não muda quem você é no futuro. Talvez hoje, tudo que você tem da tua vida profissional é um sonho, é uma esperança, é um projeto, mas isso não muda o que Deus vai fazer por você. Moisés, você é o mesmo, eu só estou te amadurecendo no processo, para que o deserto não te consuma. Eu vou preservar a sua vida, e você vai ser usado para preservar muitas. Ele se levanta para defender. Eu já contei isso aqui. Eu me lembro que uma vez na minha vida, eu prego no altar desde os 16 anos. Eu contei a história de aqui de manhã, mas houve uma fase na minha vida entre os 20 e tantos anos, que por circunstâncias naturais de trabalho, de vida, eu parei um pouco de pregar no altar. E como era difícil, aos 20 anos de idade, falar: não há mais esperança, Deus esqueceu de mim aos 20 anos, Deus não vai mais agir, não vai mais fazer, Deus não sei o que lá. Eu recebi palavras proféticas: você vai pregar nas nações, você vai pregar na nação, as pessoas vão receber muito de Deus através da sua vida. Eu falo: legal, cara, mas minha realidade é, eu trabalhava com eventos, montar, desmontar stand, coordenar a equipe, ver se mala chegou no quarto. Minha realidade é essa. Eu estava sentado em Midian, sem perspectiva, sem esperança, sem sonhos, sem capacidade de enxergar. Só que Deus continua sendo Deus. Deixa eu falar de novo, porque eu estou falando para pessoas que talvez estão sentadas no seu Midian. Como que eu vou ser pregador da palavra se hoje tudo que eu tenho? Há um rapaz aqui em específico, devido às circunstâncias do desemprego, você há algum tempo está dirigindo carro para aplicativos, e Deus me mostra você dentro do teu carro triste, quieto,
chorando às vezes, dizendo: Senhor, será que o Senhor esqueceu das promessas que o Senhor tem para mim? Será que o Senhor esqueceu das coisas que o Senhor vai fazer na minha vida? Deus não esqueceu de ti, filho. Deus não esqueceu dos planos que tem para você. É apenas uma fase que você está vivendo e atravessando. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos para que eu dê liberdade. Quem é esse rapaz que eu estou falando? Só faz o sinal para mim que eu quero orar por você no final, porque eu sei que você está aqui nessa casa. Faz o sinal para mim, aleluia, já te vi aqui, aleluia. Deus vai transformar a tua história. Deus vai transformar a tua vida. Dê um brado ao Senhor e aplauda aqui nesse lugar e adore. É Midian. É Midian. Moisés então concorda em ficar em Midian, ficar durante um tempo na terra da confusão, ficar durante um tempo aparentemente esquecido, fazendo o quê? Trabalhando. Sabe o que Moisés vira? Pastor de ovelha e de rebanho, cuidando de ovelha. Querido e amado irmão e irmã, aquela foto linda que você vê de uma ovelhinha branquinha correndo num campo, com a luz do sol raiando em cima da ovelha, é Photoshop. Ovelha de verdade tem cheiro, se suja, lança excrementos na terra. Não é tão glamuroso ser um pastor de ovelhas no campo. Estou falando de ovelhas lá em Moisés. Também podemos traçar o paralelo, mas não vamos entrar nesse... O dia a dia de um homem de 40 anos, que devia ser tratado com o bom e do melhor do Egito, muda ao ponto que agora a sua principal função é limpar cocô de ovelha, lavar ovelha, não deixar que as ovelhas se perdessem. Como? Deus ainda vai ter planos para comigo se tudo mudou para pior? Como Deus ainda vai ter ministério, vai ter futuro, vai ter esperança para comigo se tudo mudou para pior? Eu estou afirmando para você que independente da mudança de realidade que você esteja vivendo agora, talvez tenha deixado de entender tudo, mas este deserto é transitório, ele não dura para sempre, ele é só hora barabacê. O processo que Deus te colocou para te levar para coisas maiores que você imaginava. Moisés, o que você não sabe é que eu cuidei de você desde a infância. Eu vou continuar cuidando de você na vida adulta. Eu não te abandono agora. A tua vida realmente está começando aos 40. Mas lá está ele. Acorda, despertador toca, ovelha. Almoça, ovelha. Uma foge, outra vai. Rotina. Imagine comigo quantas manhãs, noites e tardes ele ficava pensando: que dia abençoado foi o dia que eu matei o egípcio. Sabe aquele sentimento? Será que eu poderia voltar atrás? Nada do que você viveu vai ser desperdiçado. Deixa eu falar de novo. Você não perdeu tempo, você só está amadurecendo. Deixa eu falar mais uma vez aqui. Você só está amadurecendo em Deus. E aí, quero te surpreender um pouco mais aqui. Quantos anos será que se passaram nessa história de deserto? Moisés inclusive tem um filho no deserto. No versículo 22 do capítulo 2, uma das filhas de Reuel, que era ou Jetro, né? São dois nomes, que era o sogro de Moisés, se casa com Moisés e dá luz a um filho. E ele chama esse filho de Gerson, porque todo filho tinha um significado. Êxodo capítulo 2, versículo 22. Teu nome vai ser Gerson, porque eu sou peregrino em terra estrangeira. Que dureza, hein? Sabe o que ele estava dizendo? Eu não pertenço a lugar nenhum. Eu já não sei quem eu sou. A vida me marcou tanto que eu não sei direito quem eu sou. Egípcio não sou nem de nascimento, também já não posso ser de cultura e educação. Não sou bem-vindo mais no palácio. Hebreu, quando tentei ajudar, quase que me lincharam também. Midian não é minha terra, eu sou peregrino. Eu não pertenço a lugar nenhum. Eu não tenho identidade. O deserto estava formando em Moisés uma identidade.
O deserto estava trazendo para Moisés uma identidade. Deixa eu falar de novo. A identidade dele não viria de seu local de nascimento. A identidade dele não viria do berço que ele cresceu ou nasceu. A identidade dele não viria do poder econômico que ele pudesse ter. A identidade dele viria porque a Bíblia diz que Moisés não houve homem como ele, que Deus pudesse falar face a face. Deus o estava preparando para dizer: eu vou ser o teu pai, eu vou ser a tua identidade. Eu sei que você é peregrino, eu sei que você não se encaixa na fase que você está vivendo, mas você está indo para algum lugar. Não está estagnada a tua vida. Deus vai preservar a tua vida. Deus vai preservar a tua história. Eu sei que alguém ao som da minha voz que precisa ouvir o que eu estou dizendo. A tua realidade no presente não define quem você é. Você não está esquecido por Deus. Deus vai se lembrar de você. Moisés, se levanta na terra chamada confusão, porque aí Deus vai comandar a tua história. Deus vai estabelecer a tua história. Quantos anos será que se passaram? Aos 40 ele foge do Egito para Midian. Está preparado aqui comigo? 2 anos? Quem acha que se passaram 2 anos? Levanta a mão. 4 anos? Ninguém vai arriscar nenhuma. Vou tentar e ninguém vai arriscar. 10 anos talvez, tempo adequado. 40 anos no deserto. E agora eu estou falando de um homem de 80 anos. Estão aqui. Recomeçar aos 40 já é difícil. Aos 80, aos olhos naturais, o que ainda Deus vai ter comigo aos 80 anos de idade? Vocês estão aqui? Eu e você temos que louvar a Deus, por servimos um Deus que não olha o relógio natural humano, a cronologia natural humana, o relógio biológico humano. Se Abraão teve um filho depois dos 100, agora Moisés está pronto para começar a sua maior jornada aos 80 anos de idade. Pouquíssimas pessoas têm essa idade aqui na igreja nesta noite, mas mesmo assim, talvez você esteja pensando: é tarde demais para mim. Como eu vou recomeçar aos 25, aos 30, aos 45? Como? Esse dia eu estava com minha filha no carro e uma amiguinha, elas têm 13 anos. Eu, minha esposa e as duas no banco de trás. Uma menina cristã, não mora aqui, ela fala para mim assim: pastor, sabe o que eu queria saber? 13 anos. Eu só queria saber quem que é o homem de Deus para mim. Eu olhei para mim e falei: conto eu ou conto você? 13 anos, já não está aguentando isso, 13 anos. Eu olhei para a Isabela e só com o olhar falei: não ouse fazer essa pergunta antes dos 20. Nós não estamos condicionados a esperar. Nós não estamos condicionados a aguardar. Nós não aguardamos porque achamos que tem que ser no nosso tempo, como 40 anos, com uma rotina que é cuidar de ovelha todos os dias. Eu, que era o príncipe do Egito, eu, que era um homem de pompa no Egito, um erro mudou a minha história, um erro me custou o meu futuro, e agora tudo que eu tenho é aos 80 anos de idade. A minha vida vai ser assim até o fim. Não para aquele que Deus tem planos, não para aquele que Deus tem propósitos. Há pessoas que são vistas aqui nessa noite. Não é tarde demais para você, não é tarde demais para você, não é tarde demais para Deus cumprir promessas, não é tarde demais para Deus responder orações. 80 anos de idade, e o Senhor Moisés já acorda, e como todos os dias, ele pega as ovelhinhas e com seu cajado ele vai andando, cuidando das ovelhas. E o que Deus queria mostrar para ele é: o homem de 40 não estava pronto para o tamanho e a dimensão do ministério que eu daria para o homem de 80. Deixa eu falar de novo aqui. Moisés, na verdade eu nunca desisti de você, eu só estava te preparando porque é maior do que você imagina, do que é maior do que você espera,
do que é maior do que você pode conceber com os teus olhos. Ah, meu Deus do céu, há pessoas que precisam ouvir isso de Deus aqui nessa noite. Ele não desistiu de você, pelo contrário, Ele só está te formando. No decorrer de muitos dias, versículo 23, morreu o rei do Egito. Moisés está na terra de Midian. Moisés está na terra de Midian. Moisés está na terra de Midian. Moisés na terra de Midian está. Já repeti só para você saber. Não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem Face, glória ao Senhor. No Egito morre um rei. Os filhos de Israel, gemendo porque são escravos, começam a clamar: Senhor, nos ajuda. Não há uma promessa de um libertador, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus. Porque Moisés não desistiu no poço, porque Moisés não se revoltou na espera. Ele não sabia, mas lá em Midian ele era a resposta do clamor no Egito. O mesmo lugar que um dia você fugiu em desonra, você vai voltar com autoridade de resgate. O mesmo lugar que você fugiu no calada da noite, ameaçado de morte, agora você volta com autoridade, com unção, com poder. Demorou 40 anos, mas você vai voltar. Demorou 40 anos, mas Deus vai cumprir. Talvez você ache que Deus tenha esquecido do que prometeu, mas Ele continua sendo Deus. Moisés, eu me lembro agora, diz o Senhor, eu me lembro da aliança que eu tinha com Abraão. Versículo 24. Eu me lembro da aliança que eu tinha com Isaac e com Jacó. Igreja, Deus não esquece dos seus planos. Os planos de Deus nunca saem do controle. 5 anos antes de eu vir para Brasília, acabou um culto, eu acabei de pregar na igreja sede em São Paulo, uma glória de Deus, uma multidão, top, bombando. Chega um cara para mim e fala: pastor, Deus está te preparando um povo. Eu falei: amém, cara, já estou aqui. Toda quinta eu prego, todo domingo quase. Não, você não entendeu. Você vai mudar de cidade. Eu olhei para ele, pensei nas parcelas do apartamento na planta e falei: afasta-te de mim. Estou brincando. Falei: amém. Estou traduzindo um cara chamado Chuck Pierce. Estou traduzindo ele num culto 2 anos depois desse momento. Ele para, olha para mim: Deus está te levando para uma região. Você vai comandar estados e cidades. E eu, muito esperto, né, na frente da igreja sede, não traduzi, só fiquei olhando para ele, ele falando para mim. Então só quem entendia inglês. Eu falei: aleluia, dei um abraço nele. Passaram-se mais 2 anos, e aí eu fui enviado para Brasília. Você não entendeu? Eu vou te explicar em português. 5 anos antes de eu pensar em vir, Deus sabia que tinha um povo que estaria esperando. 5 anos antes de eu imaginar que eu talvez viria, Deus sabia: eu preciso enviá-lo. Eu ia falar por um tempo, espero que por um longo tempo de sua vida, para a cidade. Os presbíteros disseram amém, então estou garantido. Então, eu preciso te enviar para uma cidade, para um povo. Eu tenho um plano para você, porque você, de alguma forma, é a resposta de um clamor. O que eu quero que você entenda é que mesmo quando tudo parecer parado na sua vida no presente, Deus começa a trabalhar na sua vida. Deixa eu falar em português. O que vai acontecer daqui a 1 ano Ele já sabe. Daqui a 2 anos Ele já está planejando. Daqui a 5 anos Ele já está planejando. Daqui a 10 anos Ele já está planejando. Ele vai cuidar dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, dos teus filhos. Ah, mas eu tenho 80 anos, Deus esqueceu de mim no deserto. Não, eu vou preservar a tua vida, e você vai voltar com autoridade, com vigor, com unção, com poder. Moisés, se prepara. O deserto não te define, o deserto te constitui, o deserto não te sentencia, o deserto te promove.
que hoje você não entende, Moisés, é que se você tivesse crescido na cultura politeísta egípcia, você estaria com a tua mente tão petrificada, tão cauterizada com os deuses egípcios, que você não me reconheceria como Deus. Então eu te tirei por 40 anos, para que você ficasse no deserto, sozinho, aparentemente abandonado, mas para que você possa voltar, e para que aqui no teu deserto, porque deserto é local de encontro que muda a minha vida, aqui você vai me encontrar. Eu estou liberando um de repente que muda a tua vida, um de repente que muda a tua história, um de repente que transforma a tua vida. Ele está vindo sobre ti agora, 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 agora. Esses dias fui pregar numa grande conferência e preguei, foi bênção demais, a glória de Deus se manifestou. Grande parte das pessoas nunca tinha me visto, nem me conhecia. E quando acabou, a gente foi para os bastidores e um outro pastor falou para mim assim: cara, que bênção, menino. Só de chamar de menino já. Que bênção, menino. Era um senhor mais velho. Poxa, quem é você? Você surgiu do nada. Eu olhei para ele e falei: cara, pensando, o meu do nada demorou uns 20 anos, mas foi do nada. Porque assim as pessoas vão olhar para você e falar: cara, do nada aconteceu. Você vai falar: ah, sei, do nada. Você não sabe os postos de mídia que eu já sentei, meu irmão. Você não sabe as coisas que eu já atravessei. Você não sabe o tempo que eu já vivi. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, já diria o poeta. Ô Deus, vixe, falou vixe ainda para me repreender, falou vixe, que é a abreviação de virgem. Vixe, Deus nos abençoe. Aos olhos de quem está de fora, parece que aconteceu do nada, mas você sabe o processo que você atravessou. Você sabe as lutas que você enfrentou. Você sabe os desafios que você viveu. Deixa que as pessoas achem que aconteceu de repente, mas você sabe os anos que você teve em Midian. Quando Deus te levantar, vai ser inegável para todos. Você é um processo. Aos 40 anos ele matou o egípcio. Aos 80 anos a vida dele vai mudar. E o que ele não sabe é que agora vão começar os melhores 40 anos da sua vida. Os primeiros 40 foram o preparo, o segundo 40 foi o processo. Agora chegou o tempo da plenitude de Deus. O melhor tempo de Deus ainda está por vir. Eu estou profetizando sobre alguém: o melhor tempo de Deus ainda está por vir. O melhor ciclo de Deus ainda está por vir. Se prepara para um começo novo. Lá está ele andando todos os dias, apacentando o sogro do seu rebanho, o rebanho do seu sogro, Jetro. 40 anos. Sabe o que Moisés me ensina? Em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Que Deus só chama os leais e os fiéis. Porque são 40 anos fazendo a mesma coisa para o sogro. Não era nem dele o rebanho. Em 40 anos ele não tinha nenhum rebanho dele. E ele continuava fazendo igual. O que traz diferença a Deus não é as plataformas que você vai subir, mas é o que você faz nos bastidores quando ninguém vê. O meu do nada surgiu para Deus me colocar nos altares, depois de muitos anos como tradutor. E sabe o que tradutor faz? O que você vê o tradutor ao lado de um cara traduzindo no culto, é o resultado final, é a glória. O tradutor pega a mala na esteira, coloca a mala no porta-mala do carro, não almoça, porque quando vai traduzir tem alguém falando, quando vai de novo tem alguém falando, não come, jejua, recebe ligações 3 da manhã, poxa, você sabe como que eu posso conectar o Wi-Fi? Porque o tradutor serve. Grandes homens de Deus, e eu fiz isso durante, e ainda faço, hein? Com ânimo, vigor e alegria, mas nos bastidores. Hoje eu tenho a graça de Deus de pregar nos mesmos eventos de homens que eu já traduzi uma vez na minha vida. E eles olham para mim e falam: cara, a gente só se olha assim, eu não estou mais traduzindo. Já tem outro que está vivendo o meu ciclo, carregando a mala, não comendo. Eu falo: aleluia, Deus seja contigo no teu Midian, porque desse eu já saí, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Estão aqui comigo. Mas tudo tem um processo. Tudo tem um processo. A dificuldade da geração que nós vivemos é que tudo é muito rápido. Você pode fazer um post na internet e virar uma celebridade do dia para a noite, mas talvez você não viveu processos.
Você pode fazer coisas que vão te trazer holofote, evidência da noite para o dia, mas você não vive processos. Então nós não estamos acostumados a viver processos. Moisés, 40 anos. E a Bíblia diz que mais um dia começa 40 anos depois. Já um homem de 80 anos. E lá está ele, versículo 1 do capítulo 3. Levando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Para você que serve na casa de Deus, cada domingo não é só mais um domingo. Cada quarta não é só mais uma quarta. Cada culto não é só mais um culto. Cada dia é oportunidade de Deus te encontrar e te dizer: o teu Midian acaba hoje, a tua confusão acaba hoje, a tua história se transforma hoje. Eu estou vendo Deus vindo te encontrar, eu estou vendo Deus vindo te transformar. Quando Deus fizer uma promessa que é maior demais para você, creia, aguarde, observe. Deus pode fazer coisas grandes, mas um novo ciclo está começando. E em fé eu ouso dizer que é o melhor ciclo que Deus tem para a tua vida. Moisés, eu estou tirando do anonimato para o reconhecimento. Sabe o que me chama? Uma voz. Você vai começar a ouvir essa voz. O silêncio vai começar a acabar. Há uma voz que vai começar a te chamar. Há uma voz que vai começar a dizer: eu sou contigo. Há uma voz que vai começar a dizer: eu tenho planos para você. Moisés, apacentando o rebanho do seu sogro, se achegou a Horebe, o monte de Deus. Esse é o lugar específico que Deus tem que te trazer. Eu sou da geração que subia no monte, que via formiga ficar incandescente. Você não sabe, isso aí é raiz. Eu não é. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Aqui é cerrado, não tem tanto monte assim, mas lá em São Paulo tinha uns montes, cara. Hoje tem uns até profissional, que tem valet park, tem pipoqueira mas o monte raiz é um que você chega e você vai subindo, você vai sendo guiado pelo som dos pandeiros que estão no meio do caminho. Surge alguém que deve morar no monte, uma senhora que pula já de saia e coca, ela está arrumada, te chama pelo nome, te rola na terra, profetiza. É um mistério. Ser encontrado no monte de Deus. Deixa eu falar de novo aqui. Não é você que o encontra, Ele é que te chama. Deixa eu falar de novo. Não é você que se promove, não é você que abre a porta, não é você. Ele te chama. Ele te chama. Ele te encontra como? Fazendo a mesma coisa por 40 anos fielmente. Vocês estão aqui? Fielmente por 40 anos, falando: cara, ele devia contar para o Gersinho, o filho dele: Gerson, ele imaginava como era legal lá no Faraó. E o Gerson, adolescente, ia falar: sei. Fielmente na presença de Deus, ele é chamado. E a Bíblia diz que chegando no monte de Deus, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Meu Senhor amado, no meu entendimento, esse é o primeiro espelho da história, é a primeira selfie da história. Moisés estava vendo a ele mesmo. Moisés, a vida por 80 anos tentou te queimar, mas não consegue te consumir. O cesto não te matou no rio, Faraó não te matou na perseguição, os perigos do deserto não te mataram. Agora eu te chamo, agora eu te chamo, agora eu te chamo. Eu vou preservar a sua vida, eu preservei a tua história até aqui. Sabe o que Moisés está me mostrando aqui? Segura essa, aperta o cinto aí, põe um óculos 3D. Se não chama a tua atenção, não é para você. Graças a Deus aqui na igreja a gente não tem isso, não tem mesmo, que eu estou vendo. Mas se numa pregação, num louvor, chama mais atenção a você ficar olhando o teu feed do Insta do que receber de Deus, então não é para você. Continue em Midian. Agora, se eu passo por uma arvorezinha queimando e ignoro, não é para mim. Mas ele estava tendo contato com o sobrenatural.
quem já esteve no santíssimo lugar não consegue viver em lugar nenhum mais. Quem já viveu na presença de Deus não satisfaz com mais nada. Noite nenhuma pode proporcionar, cama nenhuma pode proporcionar, copo nenhum pode proporcionar, cigarro nenhum pode proporcionar, alegria mundana nenhuma pode proporcionar o que a glória de Deus proporciona. Então quando ele vê o fogo, ele fala: cara, o que é isso? O que é isso? Eu sei que eu sou um pastor de ovelhas e eu tenho que cuidar de ovelhas, mas eu preciso parar para ver o que é. Eu preciso parar para ver o que é. Eu preciso parar para olhar o que é. Versículo 3: eu vou me virar para lá e eu verei esta maravilha. Por que que a sarça não se queima? Oh, quando eu paro, eu chamo a atenção de Deus. Quando eu paro, a voz de Deus vai falar comigo. Você entende comigo? Se ele tivesse passado reto, nada tinha acontecido. Mas ele decidiu parar. E quando ele para, só quando ele para e se vira, diz a Bíblia no versículo 4 que quando ele se vira, uma voz fala com ele. Pensa na voz: Moisés, 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 Moisés. Que voz é essa? Que aos 80 anos de idade, perdido no deserto, sabe meu nome? Não temas, eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Ah, que voz é essa que me conhece? É a voz que cuidou de mim desde a infância. É a voz que não me deixou morrer no rio do Egito. É a voz que não me deixou ficar preso no palácio. É a voz que cuidou de mim. Há uma voz vindo te encontrar nessa noite. Ela te chama pelo nome. Ela conhece a tua história. Ela sabe o que você enfrentou. Moisés, olha para cá. E essa voz, diz a Bíblia no versículo 4: Moisés, essa voz o chamou. Tem uma chamada para você. Tem uma chamada para você. E quando você olhar no caller ID aí, no identificador de chamada, é o teu Deus te chamando pelo nome. É o teu Deus que te conhece pelo nome. E a resposta de Moisés é: eis-me aqui, eis-me aqui. Versículo 5 diz: não dê mais um passo sequer. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Senhor, é o mesmo lugar, é o mesmo monte que eu passo há 40 anos com as ovelhas, mas hoje nesse mesmo lugar, o que muda é que eu aqui estou. Hoje nesse mesmo lugar, o que muda é que eu estou aqui. Então faz o seguinte, Moisés: na tua sandália está a história da sua caminhada. Então hoje, tira dos pés, deixa a sua história para trás. Diáconos, atenção no meu tênis, que eu não paguei nem a primeira parcela. Não, é presente. Estou brincando, foi um presente, glórias ao Pai. Depois que eu entrei na internet e vi, falei: preferi um Pix, Deus, mas aleluia. Obrigado você que me presenteou. Tira as sandálias dos pés, deixa a caminhada para trás, deixa as conquistas, deixa os fracassos, deixa os avanços, deixa os retrocessos, porque agora o solo que você pisa é santo. E eu estou aqui para me apresentar a você. Eu estou aqui para dizer quem eu sou. Moisés escuta tudo aquilo. Você vai livrar o meu povo, você vai fazer coisas grandes e sobrenaturais. E Moisés fala assim: calma aí, cara. A referência mental que eu tinha de Deus é a referência egípcia. No egípcio tem Deus sol, Deus lua, Deus grama, Deus vaca, Deus mar, tem Deus tudo. Então ele fala: quem é você? Dos deuses que eu já ouvi falar, quem é você? Moisés escuta a resposta que diz assim: você não entendeu, Moisés? Eu sou
sou o que sou. O eu sou te chama nesta noite. O eu sou transforma a tua história nesta hora. Há uma voz que invade o teu deserto. Há uma voz que vem no meio das adversidades. Há uma voz que muda a tua história. Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.